Afinal, o que é tokusatsu? Resumidamente, tokusatsu são produções japonesas em live action que utilizam efeitos especiais. E eu podia fazer a piada de encerrar o vídeo por aqui, porém tem muito mais nuances envolvendo essa palavra e a gente tá aqui pra explicar tudo. Ou pelo menos tentar. Lá pela década de 50, surgiu o que é considerado o primeiro tokusatsu, porém a gente pode voltar mais um tanto no tempo até o período Asuka, por volta do século 17. Nessa época, duas formas de arte chegavam à sua evolução no teatro japonês, o kabuki e o bunraku. Kabuki significa cantar e dançar, mas é uma arte conhecida pela dramatização, o uso de maquiagem e principalmente pela ação e cenas de luta. Sua criadora, Izumo no Okuni, é uma figura histórica muito importante no Japão. Existe uma série sobre ela, de 2006, mas é impossível de achar. Quem souber aí onde tem, me manda que eu quero ver. Já o bunkaku é um teatro feito com bonecos, e é nele que começou o uso de efeitos especiais. Nessas duas artes estão as raízes do que viria a ser o tokusatsu no futuro. O teatro foi, por muito tempo, o meio audiovisual principal de se contar histórias no Japão. A cultura do país é imortalizada através das suas lendas e contos sobre personagens e períodos antigos, mas tudo isso mudou depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçava com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Porque quando a gente começar a achar que tudo isso é natural, quando a gente começar a achar que a música de Elvis Presley tem o mesmo valor da música de Debussy, aí a dominação é facílima, tá certo? Porque a gente já se entregou interiormente. Marluce me mandou um documento de um sociólogo italiano, Domenico Di Masi, afirma textualmente: se de fato o uso dos exércitos comporta altos custos, olha aquilo que eu estava dizendo, dos porta-aviões, e considerável dificuldade prática, é sempre mais eficiente a colonização cultural por meio dos grandes aparatos da informação e do entretenimento, que mantêm quietos os governados e orientam o consumo. O caminho para a gente enfrentar essa invasão solerte que a gente sofre é a cultura local. Como diria o autor Ariano Suassuna, para se dominar um país, propaganda cultural é mais eficiente do que armas. E assim, no pós-guerra, os Estados Unidos importaram seus filmes e super-heróis para o mundo. Porém, mesmo ainda se reerguendo depois dos efeitos de uma bomba atômica, o Japão contra-atacou. Para que as futuras gerações crescessem repletas de influências culturais locais mais do que estrangeiras, a Terra do Sol criou seus próprios filmes e super-heróis. Porque um país cresce bastante quando investe em si e dá valor à sua própria produção cultural. Se eles tinham o King Kong, o Japão teria o Godzilla. Se eles tinham o Batman, o Japão teria o Gekko Kamen. E se eles tinham o Twilight Zone, o Japão tinha o Ultra Kill. Foi com essa resposta anti-imperialista que surgiram os primeiros tokusatsus. E essa palavra é a junção das palavras tokushu e satsuei, que significa filmes com efeitos especiais. Assim, em 1954, Godzilla inaugurou com classe essa categoria, passando o recado que o Japão sabia se levantar depois de uma destruição causada por um monstro atômico. O filme de Ishiro Honda deu tão certo que as técnicas de efeitos práticos desenvolvidas por Eiichi Tsuburaya ditaram a cartilha de como produzir um tokusatsu nas décadas seguintes. Cidades em miniaturas e fantasias de monstros gigantes marcaram para sempre a ficção científica com uma marca registrada japonesa. Com os monstros mandando ver no Japão, o filme Super Giant chega em 1957 para dar início à era de heróis mascarados. No ano seguinte, já estreia Gekko Kamen, o primeiro herói da TV,
E mais tarde, em 1966, Magma Taishi, Vingadores do Espaço, seria a primeira série em cores da TV japonesa. Porém, o ícone dos heróis gigantes estreou uma semana depois com Ultraman. Criada por Eiji Tsuburaya, o visionário dos efeitos especiais, a franquia Ultra trouxe à luz a era das franquias. Em seguida, baseado em um mangá de Shotaro Shimonori, Kamen Rider foi um marco para a história do tokusatsu, trazendo em 1951 heróis de tamanho humano enfrentando vilões de sua mesma altura, dando surgimento de várias séries com baixo orçamento na televisão. Mas dois marcos importantes ocorreram ainda nos anos 70. O primeiro foi de Imitsu Sentai Gorenger, em 1975, dando início à franquia Super Sentai, os esquadrões de heróis coloridos, e logo depois o Spider-Man, em 1978, com um robô gigante acompanhando a versão japonesa do Homem-Aranha, lançando tendência para as próximas séries. Desde sua origem, o tokusatsu é marcado por duas características muito fortes: as inúmeras referências ao folclore e à cultura local, para lembrar de onde eles são, e os exageros e extrapolações na fantasia e no visual dos personagens, para lembrar as crianças de que nada aquilo é real, além do baixo orçamento, que é algo proposital. Inclusive, o investimento em séries para o mercado infantil é o que movimenta grande parte do tokusatsu no Japão. Grandes empresas utilizam a série como propaganda de seus produtos. Então, quando você vê alguma arma, transformador, robô, veículo e pensar aquilo parece mais um brinquedo, a intenção é exatamente essa mesmo. Com o passar do tempo, tokusatsu se tornou sinônimo de série japonesa com heróis coloridos e monstros gigantes. Mas diversas outras produções que não carregam esses elementos também são consideradas tokusatsu. A marca do gênero é tão grande que existem obras tokusatsu feitas em outros países. O exemplo mais famoso é Power Rangers, que adapta séries de Super Sentai, mas existe tokusatsu na Austrália, Indonésia, Coreia, China, além dos Estados Unidos e até no Brasil. Nosso país é super fã de produções japonesas, chegando ao ponto de algumas séries fazerem mais sucesso aqui do que no Japão. A história do tokusatsu no Brasil é um caso à parte, porém, assistir por aqui nem sempre é tão fácil. Muitas séries estão disponíveis em serviços de stream e em alguns canais de TV, mas ainda é uma quantidade tímida comparada à demanda dos fãs, que geralmente recorrem a fansubs e a pirataria. Por sorte, a coisa tá mudando por aqui, mas só vai dar certo mesmo se você consumir e divulgar conteúdos legalizados de forma oficial.